Entre as histórias de alienígenas mais chocantes, sempre estão aquelas que envolvem abdução. Ser levado para o interior de uma nave e usado como cobaia por extraterrestres é uma ideia bastante aterrorizante e que com certeza trouxe muitos pesadelos para aqueles que assistiram Fogo no Céu, filme que foi baseado em um dos mais famosos casos de abdução alienígena do mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos falar sobre o caso Travis Walton e o filme que foi baseado nele, Fogo no Céu. Se você é um fã de ficção científica e alienígenas, já se inscreva no canal para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias e roda a vinheta porque hoje é dia de abdução alienígena no canal. O caso Travis Walton aconteceu na pequena cidade de Snowflake, no Arizona, em 1975. Segundo os relatos, um grupo de 7 lenhadores voltava para casa em uma caminhonete quando avistaram estranhas luzes. E ao irem até a origem dessas luzes, eles se depararam com um objeto enorme e todo luminoso pairando entre as árvores. Um desses lenhadores, um jovem de 22 anos chamado Travis Walton, decidiu então se aproximar desse objeto, mesmo seus companheiros indo totalmente contra a ideia. Mas ao chegar perto, um feixe de luz atingiu o Travis e derrubou ele inconsciente no chão. Aterrorizados com o que tinham acabado de presenciar, os 6 lenhadores saíram mandados dali. Só que depois, um pouco mais calmos, eles decidiram então voltar para ajudar o Travis, que tinha ficado caído lá no chão. Mas agora já era tarde demais, porque quando eles chegaram lá, o corpo dele já tinha desaparecido. Ao procurar a polícia para relatar o que tinha acontecido, os lenhadores se tornaram suspeitos de assassinato e ocultação de cadáver. Tentando descobrir a verdade, a polícia submeteu os lenhadores ao teste de polígrafo. E segundo esses testes, 5 dos 6 estavam falando a verdade. O outro deu um resultado inconclusivo. Só que, sem encontrar um corpo, eles ainda eram suspeitos. Até que 5 dias depois, o Walton foi encontrado nu e totalmente desnorteado em uma estrada, sem se lembrar do que tinha acontecido nos últimos dias. Só com o tempo que as lembranças dele foram começando a voltar e foi aí que ele passou a relatar como foi a sua abdução. Apesar de se lembrar de poucas coisas, porque ele ficou o tempo todo muito confuso, ele disse que se viu dentro de algo que acreditava ser o disco voador, sendo observado por 3 criaturas pequenas em uma sala que parecia um interior de um hospital. Segundo ele, esses seres tinham o crânio e olhos enormes, dedos alongados e nenhum pelo no corpo. E na hora, muito assustado, ele empurrou aqueles alienígenas e saiu correndo pela sala, apertando botões e tentando encontrar uma saída. Até que um outro ser que, segundo Travis, usava um capacete e lembrava muito um humano, pegou ele e levou para uma outra nave maior, onde foi colocada uma máscara de plástico no seu rosto e ele mais uma vez ficou inconsciente. O relato da abdução de Travis Walton intrigou muita gente e se tornou um dos casos mais debatidos no meio da ufologia. Enquanto alguns acreditavam que o Travis estava dizendo a verdade, outros achavam que aquilo não se passava de lorota inventada pelos lenhadores. Isso porque histórias de abdução alienígena já são bastante controversas por si só. E o caso do Travis ainda tinha algumas características que intrigavam os mais céticos. Por exemplo, o tabloide americano National Enquirer chegou a fazer novos testes de polígrafo com o Travis e os outros e premiou eles no seu concurso anual com o título de melhor caso de abdução alienígena. E como envolvia dinheiro, muitos acreditam que esse concurso foi um dos motivadores da invenção dessa história. Depois, o pesquisador de OVNIs Philip J. Klass, que era muito conhecido pela sua atitude cética, relatou no seu livro UFOs: The Public Deceived que antes desse teste do National Enquirer, ele tinha sido avaliado por um cara chamado John McCarthy, que na época era o examinador mais respeitado no Arizona, que concluiu que a história
história do Travis era uma grande fraude. Só que, segundo ele, os Walton, o tabloide e o próprio laboratório decidiram manter o resultado da avaliação em segredo. Mas um outro agravante para ambos os argumentos é que esse teste, também conhecido como detector de mentiras, não é mais visto como um método confiável por si só. Ele é considerado uma pseudociência e um teste que não apresenta resultados exatos, principalmente porque existem vários fatores que podem afetar os seus resultados, inclusive alguns fatores que podem ser alterados de forma consciente. Hoje no Brasil, por exemplo, ele ainda é utilizado na área criminal, só que o aparelho funciona como parte de um processo muito mais complexo que tem como prioridade a avaliação de um examinador especializado. O teste de polígrafo sozinho não pode ser usado como prova num tribunal, por exemplo. Sem contar que o Travis e a família dele já eram conhecidos por serem fascinados por histórias de OVNIs. E semanas antes da abdução do Walton, tinha sido exibido na televisão o filme The UFO Incident, que também é baseado em um relato de abdução, esse do casal Betty e Barney Hill, ocorrido em 1961. De qualquer forma, esse se tornou o caso de abdução alienígena mais bem documentado de todos os tempos, abordado em livros, documentários, palestras, e o Walton se tornou uma figura bastante conhecida no meio da ufologia. Mas eu tenho certeza que muita gente conheceu esse caso por um filme, que até hoje é considerado um dos mais aterrorizantes. A primeira vez que Travis relatou sua abdução foi no livro The Walton Experience, lançado em 1978, obra que serviu como base para o filme Fogo no Céu. Nos anos 90, os alienígenas estavam com tudo na TV, tanto que em setembro de 93 estreava a mais famosa e influente série sobre esse tema, Arquivo X. E foi também em março desse ano que a história de Walton ganhou a sua adaptação. Dirigido por Robert Lieberman, o filme conta os eventos ocorridos em Snowflake em 75, retratando o momento da abdução de Travis e o impacto que isso teve nas vidas daqueles homens, que no filme são apenas 6. Apesar de claramente ser uma produção de orçamento modesto, Fogo no Céu é um filme que consegue se beneficiar disso para criar uma atmosfera intrigante e assustadora que transita do terror ao suspense investigativo. E muito disso se deve ao excelente trabalho de cinematografia do Bill Pope, que hoje é muito conhecido pelo visual da trilogia original de Matrix. Depois de vermos com os nossos próprios olhos a abdução de Travis, acompanhamos os outros lenhadores tendo que lidar com a acusação de assassinato e vemos o impacto disso nas vidas deles, não só a um nível individual, mas também coletivo, com o julgamento precoce que surgiu diante do relato de um acontecimento tão extraordinário. Até que 5 dias depois, o Travis reaparece de forma repentina e nós vamos descobrindo o que aconteceu com ele durante o seu traumatizante encontro com o OVNI. Mas apesar de ser uma boa base para você conhecer o caso do Walton, é importante ressaltar que o filme tem algumas diferenças consideráveis em relação ao que ele contou no livro. Foram feitas mudanças que, segundo o roteirista, o Trace Tormé, foram solicitadas pelos produtores para tornar o filme mais interessante. E uma das principais invenções são os momentos que ele passa dentro do disco voador, que no filme são infinitamente mais assustadores e onde a produção realmente brilha. Quando o Travis desperta naquele ambiente que parece orgânico, com coisas que lembram veias, um material pulsante, você já tem um belo exemplo de uma boa cena de horror alienígena. E à medida em que ele vai explorando aquele lugar, as coisas só vão ficando mais sinistras, com o filme implicando até mesmo que ele não foi o primeiro humano a estar ali. A cena em que os alienígenas estão fazendo experimentos nele é extremamente agoniante e com certeza o motivo pelo qual esse ainda é considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. O ambiente e os efeitos especiais criados pela renomada Industrial Light and Magic, unidos à trilha sonora e uma criatividade macabra, são capazes de mexer até mesmo com a imaginação dos mais céticos. É difícil você não se imaginar ali no lugar do Travis.
Mas mesmo com as mudanças, o filme certamente teve o aval do próprio Travis, que inclusive faz uma rápida aparição em uma cena. Fogo no Céu tenta ser mais do que um filme de alienígenas baseado nos velhos clichês. Ele traz também um comentário sobre o impacto que um evento tão controverso como esse tem nas vidas dos envolvidos, agora tendo que lidar com a incredulidade das pessoas e todo o sensacionalismo gerado em cima da curiosidade. Isso ainda numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, lá nos anos 70, onde todo mundo era totalmente apegado ao tradicional. Infelizmente, essa parte mais dramática do filme é prejudicada por atuações medianas de boa parte do elenco e uns momentos que são bem mais arrastados. Muitas cenas do Mike Rogers, interpretado pelo Robert Patrick, sim, o T-1000, acabam sendo meio maçantes e até desinteressantes, mesmo o ator se esforçando para entregar um bom papel. Inclusive dizem que foi por causa da atuação dele nesse filme que o Chris Carter quis chamar ele depois para ser o agente Doggett em Arquivo X. Só que no fim, esses defeitos acabam quebrando um pouco o sentimento de empatia que a gente teria que ter, não só com o Mike, mas também com os outros lenhadores. De qualquer forma, esse é um filme bastante interessante para quem gosta desse mundo de discos voadores, abdução alienígena, encontros com seres de outros planetas. E se o caso do Travis é verdade ou não, bom, a verdade está lá fora. Para quem quiser saber mais sobre esse caso, existe na Amazon Prime atualmente um documentário chamado Travis: The True Story of Travis Walton, onde o próprio Walton fala sobre a sua abdução e como isso impactou a vida dele. É uma boa aí para quem curte ufologia e quer conhecer mais sobre esse caso. E para muito mais sobre alienígenas e outras criaturas da ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo.